Vamos de imediato ouvir o professor segundo sobre a tributação direta e as suas contradições. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Judicael, presidente dessa mesa. É uma grande honra para mim participar de uma mesa presidida pelo professor pelo qual tenho tanta admiração. Há bastante tempo eu me espelho, me guio pelas suas obras, pelos seus ensinamentos em torno do direito constitucional. Eu agradeço, professor, em seu nome. Eu agradeço a todos que compõem e organizam esse evento, também ao doutor Sabino, que me fez o convite, a professora Lívia, enfim, a todos os que, direto ou indiretamente, são responsáveis por esse acontecimento. Eu dirijo meus agradecimentos pelo convite que me fizeram, a oportunidade que me dão de estar aqui com esse público tão seleto para tratar de temas jurídicos, de um tema jurídico que me parece muito relevante, me parece muito palpitante, que é esse tema da tributação indireta e das suas contradições. Devo dizer primeiro aos senhores, por que eu considerei que esse tema era um tema relevante. Até o Sabino tinha sugerido um tema diferente. O primeiro folder que foi feito para o evento tinha outro tema para essa palestra. Eu sugeri para ele esse outro, esse de tributação indireta e suas contradições. Ele achou uma boa ideia. Nós substituímos o tema, ele substituiu no site, substituiu em outros meios, mas nos primeiros materiais que ele imprimiu ainda tinha um tema diferente. Por que esse tema da tributação indireta parece um tema tão palpitante e agora, professor, com uma decisão que o Superior Tribunal de Justiça proferiu há alguns meses, o tema ficou ainda mais relevante? Porque esse tema, tributação indireta, no Brasil, tem sido tratado de forma altamente contraditória e incoerente, como diz o título dessa nossa conversa de hoje à tarde. Mas antes de nós entrarmos nessas contradições, antes de nós entrarmos nessas incoerências, é interessante abrir um pequeno parênteses para explicar o que é tributação indireta. Afinal, se nós vamos falar de tributação indireta e suas contradições, é importante explicar primeiro o que é essa tal tributação indireta. De acordo com o ministro Alemão Valeiro, que foi também um tributarista, um financista, muito respeitado e conceituado no século XX, na primeira metade do século XX, autor de várias obras de referência de direito tributário, ele disse que identificar o tributo indireto é mais ou menos como o problema da quadratura do círculo da ciência das finanças. O que é um tributo indireto? É um tema complicadíssimo, mas para quem acha que ele é simples, se diz que indireto é aquele tributo que legalmente é devido por uma pessoa, entretanto, economicamente, ele onera outra pessoa diferente daquela que legalmente é obrigada ao seu pagamento. Então, no tributo indireto, nós teremos dois contribuintes. Nós teremos um contribuinte de direito, é aquela pessoa a qual a lei atribui o dever de pagar o imposto, e nós teremos um contribuinte de fato, que é aquele que, embora não seja legalmente obrigado ao pagamento do imposto, é ele quem, na prática, suporta o ônus, suporta o peso, suporta o encargo representado pelo tributo. Então nós teríamos um tributo indireto, um contribuinte de direito, que é obrigado ao pagamento, e um contribuinte de fato que suporta, na verdade, o ônus do tributo. E aí um exemplo que a doutrina sempre usa, entre os doutrinadores que defendem essa classificação e a validade e a coerência dela, dizem que é indireto, por exemplo, o ICMS, porque é um imposto que legalmente é devido pelas empresas que comercializam mercadorias, mas que ele é embutido no preço dessas mercadorias e quem termina suportando o encargo representado por ele é o consumidor final. É um exemplo típico de tributo indireto. E qual seria um exemplo de tributo direto? O tributo direto é, por exemplo, o imposto de renda. O imposto de renda que tem como contribuinte
legalmente definido o beneficiário da renda, a pessoa que recebeu o rendimento, e é ele, economicamente, também que sofre o encargo do tributo, porque é ele que empobrece com o pagamento daquele tributo. Então, no caso dos tributos diretos, nós temos que quem legalmente paga o tributo é a mesma pessoa que, de fato, na prática, suporta o peso correspondente, enquanto que nos indiretos, quem legalmente paga o tributo é alguém diverso de quem suporta o peso, de fato, daquele tributo. Colocado assim, nesses termos, a classificação parece muito simples, mas ela tem uma série de problemas no seu âmbito, que torna a classificação muito complicada, muito problemática de manter essa classificação. Por quê? Porque, vejam só, diz que o imposto de renda é direto. Outro exemplo de imposto direto, o IPTU. Quem paga o IPTU é o contribuinte de direito, que é o proprietário do imóvel, e é ele que, de fato, também suporta o nosso correspondente. Mas vejam só, imagine o exemplo de alguém que aluga um imóvel, e ao alugar o imóvel, põe no contrato de aluguel que o IPTU será pago pelo inquilino. O que está acontecendo com o IPTU aí? Ele está sendo repassado para um terceiro. Então ele tem um contribuinte de direito, mas de fato quem paga? O inquilino. E o imposto de renda? Imagine o sujeito que vai ao médico, e o médico é um médico muito famoso, não aceita nenhum plano de saúde, mas ele está com problema grave, ele vai mesmo assim naquele médico, e ao final da consulta, ele pergunta para a atendente: quanto é mesmo a consulta que eu quero pagar? Pelo telefone a senhora disse que a consulta era R$200. A atendente disse: não, é R$200. Aí quando o sujeito já está fazendo o cheque, aí ele diz para a atendente: mas a senhora pode me dar um recibo? Aí ela diz assim: o recibo é mais caro. Como o recibo é mais caro, significa o quê? Além de que o médico sonegaria o imposto se não fosse o recibo. Além disso, como o recibo é mais caro, significa que ele está repassando o imposto de renda para o paciente. Então, o que os críticos dessa classificação dizem é o seguinte: todo tributo pode ser repassado para um terceiro, não só o ICMS ou o IPI, mas qualquer um. Todos os ônus que oneram a atividade econômica, todos os custos que incidem sobre uma atividade que pretende ser lucrativa, tenderão, se o mercado o permitir, a ser repassado para os preços a serem cobrados por quem realiza aquela atividade. O professor Martoni falava há pouco de motoristas de ônibus que prevêem aumentos e que, em face desses aumentos, poderá acontecer aumento na própria passagem. O que é isso, senão a repercussão do aumento que é dado pelo motorista do ônibus sobre o preço da passagem? Então, todos os custos que oneram uma atividade econômica tendem a ser repassados aos seus preços. Não só o do ICMS, mas todos. Bom, mas aí se diz assim: mas no ICMS é um detalhe, assim como no IPI. Embora todo tributo possa ser repassado, mas no ICMS, o que o legislador pretende é alcançar a capacidade contributiva do consumidor e não a capacidade contributiva do comerciante vendedor. E tanto é assim que o imposto de renda é calculado de acordo com características do beneficiário da renda. O IPTU é calculado de acordo com características do imóvel, enquanto que o ICMS é calculado de acordo com características indiretamente manifestadas pelo comprador. Por que o ICMS dos produtos essenciais é mais baixo do que o ICMS dos produtos luxuosos e supérfluos? É porque quem fabrica produto luxuoso é mais rico? Uma fábrica de joias ou uma fábrica de perfume é mais rica do que uma fábrica de biscoito? Não necessariamente. É possível que uma microempresa fabrique joias e que uma grande empresa fabrique biscoitos. Mas o que se verifica é a capacidade contributiva, a riqueza de quem compra a joia e de quem compra o biscoito. Então, a nossa Constituição, quando adota a seletividade em relação ao ICMS, estaria de algum modo dizendo que o que importa é a capacidade contributiva do comprador. E isso justificaria a classificação dos ICMS como indireto. Mas eu até nem queria hoje, aqui à tarde, hoje à tarde, discutir
discutir a classificação em si. Eu gostaria apenas que vocês ficassem com a ideia de que a classificação é problemática. Não é simples, não é fácil dizer, indireta é o ICMS, o IPI e o ISS. E por que a COFINS não é indireta? Ela também não é repassada no preço das mercadorias, e a CIT dos combustíveis também não é repassada, e o imposto de importação, por que não? É algo complicado classificar os impostos em diretos e indiretos. Bom, mas admitamos a classificação. A classificação, para efeitos práticos, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, são indiretos o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias Estadual, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados Federal, e o ISS, Imposto sobre Serviços Municipal. Esses três são indiretos, de acordo com o STJ. Então não discutamos mais se a classificação existe, se não existe, enfim, para efeitos práticos, paremos aqui. Tudo bem, a classificação é aceita pela jurisprudência e indiretos são esses três que eu mencionei. Apenas saiba que a classificação é complicada, ela é problemática, ela pode ser questionada do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. Concordo com o trabalho acadêmico muito intenso sobre essa classificação. Mas, para a gente seguir adiante, vamos admitir que o STJ fez. É direto no ICMS, IPI e ISS. Ok. E quais são as contradições das quais eu falei? São várias. Vamos recorrer à primeira, que talvez seja a mais séria. Surgiu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no início do século XX, os primeiros acordos em que esse argumento aparece são de 1902. Então, há acordos do STF de 1902 em que esse argumento aparece. Qual argumento? O argumento de que o tributo indireto não pode ser devolvido ao contribuinte, mesmo que tenha sido pago indevidamente. Então, o contribuinte pagou um tributo e por um erro, por uma equivocada aplicação da lei, um erro de cálculo, ou porque a lei que ele aplicou era inválida, era inconstitucional, ou por qualquer razão, esse tributo foi pago de maneira indevida. E depois ele verifica que o pagamento foi indevido e pleiteia a devolução. Como todo pagamento indevido, aquele deve ser restituído. E aí surgiu, como eu disse, em 1902, no STF, colocado pelas fazendas estaduais, ainda em relação ao que depois se tornou o nosso ICM, que depois virou o ICMS, colocou o seu argumento: não, o tributo indireto não se restitui. E por que tributo indireto não se restitui? O argumento, na época, se fundava na circunstância de que o direito tributário, em 1902, não era estudado, não era desenvolvido, como o direito público em geral não o era. Qual era o direito que tinha prestígio? Era o direito que os grandes juristas estudavam há não muito tempo. A gente não precisa voltar a 1902, não. Na década de 80, na década de 70, qual era o grande ramo do direito que os grandes juristas se especializavam nele? Direito civil. O status que hoje é ocupado pelo direito constitucional era, na época, ocupado pelo direito civil. Há 30 anos nós não teríamos um congresso sobre o direito constitucional e questões multidisciplinares em torno dele, o congresso de direito civil. E em 1902 mais ainda. Então, era desenvolvido o direito privado. O direito público ainda estava dando seus primeiros passos. As faculdades nem tinham uma cadeira de direito tributário, que só surgiu depois da década de 50. E aí, como é que as questões relativas à repetição do indébito eram julgadas? Mas do direito privado. Quando alguém faz um pagamento indevido, esse pagamento tem que ser restituído, porque o pagamento indevido ele corresponde a um dano que é sofrido por quem faz o pagamento indevido, foi um pagamento sem causa. O pagamento sem causa equivale ao dano que o pagador sofreu, e ele precisa ser ressarcido, restituído, reparado nesse dano que ele sofreu. Essa era a ótica, era uma ótica privatista. E, além do direito privado, o que entrava para ajudar os ministros, os juízes, os advogados nas questões tributárias, já que não eram questões puramente civis? O que entrava para ajudar era a economia e a ciência das finanças. Não era o direito constitucional nem tributário, era a economia e a ciência das finanças. E aí juntou-se
a fome com a vontade de comer, e surgiu a tese de que quem paga um tributo indireto, indevidamente, não sofreu nenhum dano, afinal ele repassou o ônus do tributo para um terceiro, então não teve que ser ressarcido a ele. Se alguém sofreu um dano, foi o consumidor que comprou a mercadoria encarecida pelo imposto. Então não é o caso de devolver esse tributo para quem está pleiteando a devolução.